Boa noite, Encantos Culturais, esta noite com Virgínia Colares, essa linda pessoa aí, pintora, professora, pesquisadora e uma grande amiga. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Valmir, que bom lhe ver, lhe ouvir. Certo, muito obrigado. Então, eu tenho a honra e o privilégio de hoje ter essa moça aqui como entrevistada. Virgínia Colares, por Virgínia Colares. Como é que é isso aí? Como Virgínia. Que ótimo. Vixe Maria, você é pior do que os fazedores de Haikai. Ótimo. Domingo eu tomei café da manhã com Virgínia Leal, sabe? Ela usa mais colares do que eu disse assim, você está tirando meu nome. Eu me lembro de Miró, que ele tinha aqueles colares, né, aquelas coisas. Aí Era. eu dizia assim, e aí, ficou legal? Eu digo, tu estás parecendo um assistente social. Ficava rindo. Bom, Virgínia, eu vou recitar um poema para a gente começar com essa história de mar, né? O que você gostou aqui. Cadê ele? Canção. Pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre de meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei quando for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Cecília Meirelles. Boa noite a todos e todas Boa aí noite, que que maravilha. não é? A Boa noite. imagem de você rasgar o mar com a mão, né? Com as mãos. Maravilhosa, maravilhosa. Eu quero dar uma boa noite ao pessoal que está assistindo a gente no Facebook, no Instagram, tem gente no TikTok também, no YouTube. Então, boa noite a todos e todas e vamos embora. Eita, Virgínia, essa coisa desses. Agora vamos para as perguntas, né? Para as coisas aqui. Fale da exposição Beira-Mar, com a curadoria do poeta César Leal. Pois é. Essa exposição foi em 1995, na Galeria Rodrigues Galeria de Arte, ali no Torreão, dirigida por Augusto Rodrigues, por Nise, a esposa dele. E todas as exposições, elas são muito vividas, né? E o mar é algo muito presente na minha vida inteira. Eu morei 11 anos à beira-mar de Olinda, quando eu era pequenininha, e quando eu era muito pequena ainda, mergulhava. E a experiência de mergulhar é de tirar o fôlego, né? É algo assim que você fica num lugar atemporal. Os oceanos, eles são mais pulmão até da humanidade do que, às vezes, as florestas, porque a gente tem ali, e inclusive os mares estão sendo invadidos. E aí eu falei isso para o professor César Leal. César Leal, a vida inteira, tinha sido meu professor na Universidade. Eu fiz letras na Universidade Federal de Pernambuco, e ele foi meu professor. Eu lembro muito quando eu fui fazer a seleção
E César disse assim: mas você vai fazer em linguística, você tem que fazer em literatura. Aí eu disse: mas César, eu quero fazer algo assim mais científico. Eu quero deixar a arte para ser algo mais assim livre, né? E não acadêmico. Aí ele riu, né? Entendeu essa minha posição. Então, César Leal, ele vinha, via os trabalhos, aí ele separava. Porque o Beira-Mar era num tempo, numa época, eu estava veraneando em Maragogi, e São José da Coroa Grande, naquela área ali, com muito coqueiro, tinha sido derrubados pelo próprio mar, pelas ressacas do mar, e aquelas raízes estavam soltas. Tem até um dos trabalhos dessa série Beira-Mar, que são as raízes de coqueiro, que teve uma menção honrosa no Salão do Museu do Estado, porque eu fiz só as raízes, raízes, raízes. Aí César Leal fazia assim, você realmente, ele ficou muito impressionado, né? Como eu pegava de uma coisa trágica, que era os coqueiros derrubados e as raízes expostas, da abstração, né? Que massa. E aí, como é que se diz? Deve ser interessante, porque, primeiramente, assim, tu imagina, uma apresentação, né, numa curadoria Some de de vez em quando César alguém. Leal. Você está me escutando? Alguém falou aí, Verônica Fonseca. Estou escutando. Verônica. É uma escritora lá de São Paulo, muito gente boa. Boa noite, Verônica. Seja bem-vinda. Um cheiro bem grande em você. E aí, tem mais alguma coisa a falar sobre essa exposição, Beira-Mar? Sim, aí foi muito prazerosa a curadoria, né? Porque o professor César Leal vinha e a gente conversava muito, ele apreciava. Não, sobre essa exposição Beira-Mar, ela começou e já no Beira-Mar, né, que eu fiz essas raízes todinha, eu já estava começando a fazer algumas coisas com mergulho também, né? E alguns peixes e começava a trazer imagens, porque eu queria dar voz a esses seres que são invisibilizados, porque até os poetas, até a própria Cecília, quando falam do mar, falam da superfície do mar, mas o mar tem esse profundo do mar, quando ela rasga, né, essa superfície do mar e vai jogar os sonhos dela lá no mar, no navio naufragado, né? E os navios naufragados também são imagens muito bonitas no fundo do mar. Eu gosto, eu tenho umas histórias, por exemplo, eu tenho um poema chamado Agonia, que é assim: quando as brumas dos sonhos dissipavam, náufrago, ao queimar os meus navios, a minha alma, faca de dois gumes, açoitava o verão que oprimia, e o tempo tornou-se meu inimigo, aderindo a essa distopia. As flores exalavam asfalto quente e as cores se apresentavam deprimentes. Invoquei, implorei aos ancestrais pela volta da eterna primavera que os olhos esperavam entre dentes. Porém, prefiro o brilho dos punhais a essa paz dominada pelo medo. Na disputa dos eternos ideais é como não dormir e morrer cedo. Poxa, que lindo, que arretado. É muito. Essa eterna primavera, né? Isso foi muito baseado em Cecília, né? Como a morte é muito presente na vida e na poesia dela, e foi realmente uma das poetas que mais me influenciou a escrever foi Cecília. Porque até os 18, eu lia mais romance, né? Desde guri eu lia. Imagina, com 12 anos eu lia a Teresa Batista Cansada de Guerra. Eu adorava aquele Jorge Amado. Li 18 livros dele. Acho É, maravilhoso. Um é, grande contador de história, né? é. Eu acho ele maravilhoso. E eu percebia que a intelectualidade pernambucana torcia o nariz, né? Que ele era isso, ele era aquilo. Aí eu digo, porque sempre tem nessa coisa de quem faz sucesso. Você vê o Paulo Coelho, ele não é nem o pior, nem o melhor. Entendeu? Ele é o que mais vende. O problema dele é esse, que gera toda essa coisa, né?
Que ninguém discute obra literária. Eu não vejo ninguém discutindo Osmar Lins, discutindo Nelson Rodrigues. Eu não vejo. Isso tudo é uma É, grande hipocrisia. é. Né? Então deu certo, aí. Mas a gente Mas havia uma geração que discutia ali na frente do Cefiche, tinha uma pedra fundamental, uma pedra de um fóssil, né, que a gente sentava ali e ficava tentando discutir esses textos, discutir literatura, com Joel Pontes, inclusive, a literatura portuguesa antiga, né? As canções de Uhum. amigo, as canções de amor, e a gente ficava ali, e todo poeta ia, quando ele ia crescendo, quando a gente ia vendo, aí ele daqui a pouco se suicidava. Até você me comentou uma vez isso. Uhum. É porque realmente é o seguinte, né? A poesia é uma coisa inútil para muita gente, né? E é o que me salva na vida. Sinceramente, Virginia, eu não vejo sentido sem ela. Não vejo mesmo. Não vejo. Porque Para a você. humanidade, a arte está sendo considerada alguma coisa inútil, mas essa coisa inútil é aquilo que faz a gente sobreviver, né? Respirar. Porque exatamente esse lugar do poético, o lugar da pintura, o lugar das artes, é o lugar do humano, né? Onde a gente tem mais humanidade, onde a gente tem mais. A gente coloca, deposita todos os sonhos da gente, todas as esperanças na arte, né? É nesse lugar. Eu não sei direito ainda o que é arte, né? A gente está agora com um coletivo bem bom, que a gente tem discutido muito isso, com Ciane Pacheco, com Maria do Carmo Nino, Sebastião Pedrosa, Fernando Duarte, Breno Melo, James Duarte, um coletivo muito grande, muita gente, Laís, Tassiana. A gente está se agregando justamente para tentar compreender o que é isso, né? Que a gente não consegue viver sem arte, sem respirar. Porque para a gente é como se fosse respirar. Pintar, escrever, desenhar. E a humanidade está precisando voltar a essas cavernas, né? A esses lugares que a gente se sentava numa pedra fundamental para falar de poesia. Veja só, eu em 90 eu fiz uma série de 15 poemas sobre o mar, para uma exposição sobre o mar lá no Atlantic Plaza, lá em Boa Viagem. E foi bancada pela Johnny Walker, né? Eu acho que foi minha primeira glória literária. E interessante que eu tenho um aqui assim para dos lagos e tormentas. A flor d'água, o belo, o alfa e o ômega. Submerso, tifão e suas inquietações, obscuras, violentas, instintivas, a emergir nas tormentas da arte. Kafka, Hemingway, Poe, Rimbaud, Freud, Reich, Van Gogh, Picasso, Dali. Como é que se Muito diz? bom, né? Uma coisa assim. E aí tem uma outra que é metantropofagia, do abissal ao escatológico. Em superfícies artificcionais há mais planos traçados por vorazes criaturas, com sede e fome, de incandescência marinha e transcendência da arte, de ser só para só ser. É. Muito bom, muito bom. Mas a gente tem essa imagem do mar sempre com seres que nos agridem, que eles são incandescentes, eles são. Mas eles também são desprotegidos, eles estão. Olha, os plânctons são seres invisíveis, mas que eles estão comendo plástico. Os peixes estão comendo plânctons e a gente está comendo plástico. Né? Então, Justamente. esses seres, E os eles. corais estão morrendo, né? E os corais Hã? estão morrendo. Os corais estão Brancos, morrendo. brancos, os corais estão embranquecendo. Esse embranquecimento dos corais é um sintoma de morte, né? Você viu com aquele óleo que derramou aqui em Pernambuco nos anos, agora, recentemente, né? 2019. Então, aquilo ali matou muitos corais e muitas algas que não tem mais. O mar tropical da gente, que é muito quente, né? Também a água é quente demais. Aí esses corais estão morrendo, morrendo no Pacífico, morrendo no Caribe, morrendo em todo canto, né? Certo. Então, por conta disso, agora vamos
Submergir. Sete Mares, Sete Mistérios, com a curadoria de Valda Fagundes. Eu queria que você falasse também dessa Pois exposição. é, esse daí foi outro sonho também. O mar, quem falou muito bem dessa minha relação com meu pai foi Maria do Carmo Nino, na exposição que eu fiz na Galeria Capibaribe. Mas desde sempre você vê que o mar está perto de mim, junto de mim. Valda Fagundes é uma professora da Universidade de Blumenau e ela tinha visto alguns trabalhos desse do Beira-Mar e alguns peixes que eu estava começando a. Na verdade, quando eu disse sete mares, sete mistérios, não são sete mares, tem muito mais mares, muito mais oceano. O oceano é mais homogêneo, é um só, quase. E os mares, eles são assim, ligados aos lugares, à cultura. O mar, ele respira um pouco a vida humana também, né? E meu pai aqui, nos anos, sei lá, 60, teve muita vontade de fazer um museu do mar aqui em Pernambuco, porque ele diz que os arrecifes e descoberto tem muita coisa que ele encontrou no fundo do mar com a equipe dele de mergulho no Instituto Histórico, Geográfico e Arqueológico, né? E ali tem alguns pratos que foram encontrados. E lá em São Francisco do Sul eu descobri que tinha um Museu do Mar. Aí eu falei com essa amiga conhecida, ela mediou, teve um edital lá no Museu do Mar, e aí eu submeti e foi aprovado e ela fez a curadoria. Eu levei tudinho daqui de Recife e fui-me embora para São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, perto da Penha, perto daquele Beto Carreiro World, que ainda não era tão famoso, isso em 1997, né, 2 anos depois da exposição lá da Rodrigues. Aí a gente fez, né? Os peixinhos daqui, aquelas mariquitas, os peixinhos listradinhos, os peixinhos de pijama que eu vi aqui, foram para lá, cardumes, a Rosa dos Ventos. Aí, assim, foi muito, muito interessante quando eu desci, né? Os quadros descendo e o pessoal carregando lá no Museu do Mar. Ficou lá porque cada lugar que você faz uma exposição, geralmente há uma doação para aquele espaço. Então ficou lá uma tartaruga de Fernando Noronha. Eu tinha ido de Fernando Noronha e tinha me encantado, né? Fernando Noronha é um deslumbre, né? O Atol das Rocas, que é perto também, muito lindo. Lá em Fernando Noronha já tinha uns corais brancos, uns ouriços brancos, que também já estavam sofrendo desse embranquecimento, né? Mesmo lá, com aquele paraíso todo, com aquele sistema fechado. E aí, mas só que na pintura, não é uma pintura realista, sabe, Valmir? É uma pintura que ela extrapola, ela não é uma pintura de biólogo que vai fazer não Sim, serve sim. para um livro de história ou um livro de. Pintura é pintura, né? É Eu me lembro arte. É de arte. Picasso, não sei o que é arte ainda. Quando Picasso Menina, pintou Brigitte imagina Bardot, como tu ela. aprender, hein? Hã? Quando, Imagina quando aí, tu aí, aprender. Pelo aí amor eu de sei Deus, que. os quadros são maravilhosos. Ah, Leonardo, se pudesse aí Aí, expor os quadros dela aí, dá uma procurada aí aí no Brigitte site. Bardot ficou atacada do juízo com a pintura que Picasso fez dela. Aí ele fez assim: se você quer ver uma fotografia, você olha no espelho, porque a pintura é a pintura, né? Porque imagine Brigitte Bardot no auge da sua beleza sendo pintada de maneira cubista, né? Ela surtou, né? Veja só, aqui, Verônica Mariá diz assim: poesia é coisa inútil para gente inútil. Verônica Fonseca, que é escritora, disse: a arte caminha de mãos dadas com a história da humanidade. Ela tem o poder de cristalizar sentimentos dos homens em sua época. Muito bem, Verônica. Célia Melry, nossa convidada é PPP, ó. Professora, pintora, pesquisadora. Que ótimo. Célia, boa noite, querida. Que ótimo. Bom, eu queria que você falasse agora dessa sua saída aí na década de 90, né? Você teve por Santa Catarina, pela Paraíba, não foi isso? E expôs aqui Foi. também no Museu do Estado de Pernambuco, não foi isso? Foi Fala um isso pouco aí mesmo. sobre isso. Vou falar, porque aí, como eu sou linguista também, né? Eu digo que eu trabalho com linguagem, a linguagem verbal e a não verbal. Então, como
eu estava trabalhando muito a ideia. O filósofo que eu trabalhei na ciência da linguagem foi justamente Ludwig Wittgenstein, que promove um giro linguístico, né? Que diz que a linguagem não é somente uma representação do mundo, a linguagem não é somente um espelho do mundo, a linguagem é uma atividade, é um jogo, né? A noção de jogo de linguagem é muito forte, é um jogo que se joga na vida. Aí eu comecei a questionar a questão da existência ou não de um sentido literal. E aí eu vi os ditados assim, no frigir dos ovos, sinuca de bico, farinha do mesmo saco. Aí eu me virei, Valmir, assim, comecei a fazer um recorte dessas imagens, mas assim, hiperrealista, mas assim, muito de perto, né? Então, a farinha do mesmo saco é somente uma beirinha do saco. Nos frigir dos ovos, eu vi uma frigideira assim, com os ovos fritos de cima, assim, elas. Aí eu fiz sinuca de bico, uma ducha de água fria está aqui no meu banheiro. Quando o Ciane vem aqui, ela toda vez vai lá, ela diz assim: Ah, Maria, eu tomo logo um banho com aquela ducha de água fria. Quando a gente usa assim, uma ducha de água fria, aí eu fiz um chuveiro assim, caindo em cima de você. Então, eu tentei pintar essa questão do sentido literal. E também me veio uma discussão de Jacobson, que ele dizia assim, que não se pode transferir um sistema de signos para outro sistema de signos. Essa transposição ela não é possível, né? Então, quando você diz que vai ilustrar um livro, é muito difícil a ilustração, é uma arte extremamente difícil. Nem toda ilustração ela se aproxima daquilo que está sendo escrito, né? E também como você querer descrever para um cego, por exemplo, os livros orais que se descreve para o cego um quadro, é difícil você descrever aquilo que você está... Porque quando a percepção ela é seletiva, né? Você vai descrever um quadro. Aí eu comecei a fazer essa discussão do sentido literal, até essa exposição do sentido literal, que foi lá na Pinacoteca, lá da Paraíba, tem um trabalho lá que é Por um Fio, está lá na Pinacoteca da Universidade Federal da Paraíba, que eu andei por lá. E aqui, nessa exposição do sentido literal, um dos trabalhos foi uma coxa de retalho, que me veio à mente a coxa de retalho da minha avó, que ela fazia aqueles hexágonos, e aqueles hexágonos, e aquilo se repetia. Aí eu passei um tempão trabalhando com coxa de retalho, né? E aí com quem eu conversei sobre essas coxas de retalho foi justamente Monteiro Magno, né? Que tinha aquele geometrismo abstrato. Aí ele fazia, largue a coxa de retalho, você está muito colado na coxa de retalho. Você tem que trabalhar mais esses abstratos. Aí eu tentei fazer algumas coisas assim, e aí foi quando eu fui selecionada para uma exposição no Museu do Estado, aqui de Pernambuco, né? Isso também ainda nos anos 90. Aí eu estava num dilema, né? Ou eu enveredava, não, agora sim, largo tudo, vou ser artista. Ou então eu continuava professora, né? E fazia arte timidamente, como eu venho fazendo, né? Mas agora eu estou cada vez mais me soltando mais também com a questão da arte, porque é como respirar para mim, sabe? E também a sala de aula não deixa de ser um palco, né? Não deixa de ser um lugar de diálogo, um lugar de construção e de inquietação. Não deixa de ser. Muito bem. Bom, indo nas marinhas. Marinha é o título. O barco é negro sobre o azul. Sobre o azul, os peixes são negros. Desenho malhas negras, as redes sobre o azul. Sobre o azul, os peixes são negros. Negras são as vozes dos pescadores, atirando-se palavras no azul. E o último azul do mar e do céu, a noite já vem do lado de Burma, toda negra, molhada de azul. A noite que chega também é do mar. Cecília Meirelles. É muito lindo, né? É. Agora, o mar é azul, assim, na imagem que a gente vê ele de cima, né? Mergulhando, ele é transparente, ele é translúcido. É muito lindo esse azul, né, de Cecília Meirelles. Eu queria que você falasse agora da sua individual Sofrida, o Dia dos Mortos, na Rodrigo e Galeria de Artes.
Pois é, essa é outra vivência, porque as coisas vão acontecendo, né? E essa sofrida foi o seguinte: a gente foi para um congresso no México em 2003, e aí passamos exatamente a semana do Dia dos Mortos. Nessa viagem, eu ressignifiquei a minha concepção de morte. A gente sempre pensava, eu sempre pensava em morte como um fim, como algo triste, macabro. Mas, assim, o México é uma festa, né? Eles fazem uma festa para os mortos. Eles acreditam que os mortos vêm para ali, para aqueles cenários, aqueles altares que eles montam em todos os lugares. Minha Nossa Senhora, que coisa linda. Por acaso, Virginia Leal estava comigo de novo, porque a gente é contemporânea. Nós até brincamos, né? Porque eu trabalho na Católica e ela trabalha na Federal. É Virginia, a sagrada, que sou eu, né? Que não tenho nada de sagrada, e ela é a profana. E a gente brincava e a gente estava junto nessa viagem. Viajamos e participamos ativamente do congresso da ALED, Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso, da qual eu tenho o maior orgulho de ter sido sócia fundadora, né? E até hoje, esse ano vai ter um evento grande da ALED na Bahia, e aí eu vivi esse Dia dos Mortos. Valmir, eu passei o ano todinho pintando caveira, pintando. Aí eu visitei, eu não fui para a casa de Trotsky, porque eu não tive tempo, fiquei na casa de Frida. O pessoal ia, mas a gente vai ver, não sei se vocês vão ver lá. Eu não quero lá, eu nem vou lá. Aí eu fiquei na casa de Frida. A casa de Frida é azul, 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 azul. É um azul assim, que você parece que está assim, dentro daquele azul. E os trabalhos dela, os objetos dela, a cama dela, os vestidos dela, foi uma coisa assim deslumbrante, né? Então, quando eu voltei, passei o ano todinho pintando caveira, pintando flores, pintando o México, pintando Frida. Aí eu tinha tido um problema na coluna, fiz uma radiografia. Depois eu tive um problema no pé, fiz uma radiografia no pé, vê só. Eu usava umas saias bem grandes, aí eu só sei que eu falei dessa exposição, Augusto Rodrigues gostou. Também a exposição foi lá, na Rodrigues Galeria de Arte. Aí eu levei alguns quadros do Dia dos Mortos e fiz. Aí eu disse, eu nunca fiz instalação. Eu sempre tive medo dessa história de instalação. Eu disse, eu não sei o que é isso, eu não sei fazer isso. Mas eu peguei a minha radiografia do tórax enorme, amarrei a saia, botei a minha saia na radiografia, botei uns colares meus, uns brincos na parte da cabeça, os pés, aí coloquei o nome, Sofrida, né? Que aí era, ao mesmo tempo, eu sofrida, o que eu tinha sofrido, né? E que hoje se usa muito. Depois Frida virou moda, porque em 2003 Frida não estava na moda ainda não, era uma artista mexicana que tinha sido casada com o Diego Rivera, mas sim, dos murais, vi os murais todos, mas os murais de Rivera, diante de Frida, eles, enormes que eram, eu não vi tão grandes assim. São afrescos, né? É um trabalho muito interessante, mas diante do trabalho de Frida e a história de Frida. Aí depois eu fui ler a história dela, aí fui acompanhar mais de perto essa artista mexicana tão incrível. Certo. Lá vai mais o meu que eu fiz para aquela exposição lá de peixes. Olhar de peixe. Evito a respiração pulmonar. Ar poluído, ares hostis, vento idiota, sopra sobre a terra. Prevenido, uso as guelras. Não quero o contato nem a memória da pele. E dermatólogos conveniados. Para esse tipo de coisa, estou nas profundezas, escamado. Conversação, orgias, competições, problemas, soluções, exaltações. Aos feixes, gente desumana. Minha opção é coletiva, cardumes marítimos e fluviais. Sou peixe, preciso de paz. Sou peixe. Fique peixe, né? Fique peixe que é área Muito de bom. aquário. Muito bom. Eu queria até ver esse teu livro dos peixes, né? Essa coleção, né, de poemas, porque de repente eu faço uma leitura deles também, né? Eu estou achando Tá incrível. liberado, tá liberado. Mando para você amanhã. Beleza.
Mando para você amanhã. Bom, vamos para a próxima agora, né? A próxima pergunta, meu Deus. Agora é. Eu queria que você falasse da exposição Mar, Memórias e Metáforas, com a curadoria de Maria Exa- do Carmo Nino, outra grande Isso, professora. isso. Que agora a gente está junta no grupo, nesse coletivo Guilda, né? E que o nome, inclusive, foi ela que deu. A gente fez uma reunião aqui. Depois eu quero falar muito desse grupo Guilda. Maria do Carmo Nino, eu procurei Maria do Carmo Nino, né? E eu cheia já de trabalhos, porque esses trabalhos foram antes da pandemia, né? O que eu estava inquieto era justamente eu queria dar voz aos plânctons, aos corais mortos, a seres que ninguém vê, mas que eu via quando eu era pequena, e que eles têm que falar para a gente como a gente está destruindo o mar. Existem ilhas de lixo na superfície do mar. E aí eu me lembrei também de Zé Galdino, sabe aquele poeta lá de Tracunhaense, Zé Galdino? Hum, Poeta não, ele era artesão. E ele escrevia nas peças dele de artesanato. E eu me lembro de uma peça que eu tinha que ele fazia: essa crauíra vive na caixa craniana do autor. E eu pensava muito nisso o tempo todo, porque eu tive essa peça durante muito tempo, depois alguém quebrou aqui em casa. Aí eu ficava, aí o pessoal olhava assim para os meus trabalhos lá desse Mar, Memórias e Metáforas, e fazia, mas isso assim, que bicho é isso? Eu disse, não, isso é um plâncton. Mas como é que você vê o plâncton se eles são microscópicos? Eu disse, pois é, eu não vejo, eu imagino, se eles tivessem olhos, seriam assim, se ele tivesse patas, seria assim, se ele tivesse guelra, ele seria assim. Aí eu imaginava esses seres do jeito que eu queria imaginar, entendeu? Então eram seres que viviam na caixa craniana minha, né? E aí Maria do Carmo, ela fez uma analogia que eu fiquei muito... Eu gostei muito do texto que ela escreveu, de apresentação. Ela lembrou de Walter Benjamin, né, que ele diz assim, uma infância, mas uma infância atemporal, aquela infância dele em Berlim, né? Uma infância atemporal, aquela infância que você resgata ela quando você quer. E esse mar, para mim, é essa memória de uma infância que aconteceu, mas é uma memória que está presente em mim. Tanto é que eu abri aqui no meu celular um WhatsApp que não é ninguém, sou eu mesmo, que eu coloquei assim, anota sonhos. Aí, quando eu acordo de manhã, que eu lembro de um sonho assim, que geralmente tem muito mergulho nos meus sonhos, aí eu falo ali daquilo que eu me lembro, sabe? Memórias e dessas metáforas, porque na hora que eu coloco os seres submarinos, não sei se são somente seres submarinos ou que entes são esses que estão tentando falar com a gente, tentando conversar com a gente. que massa, É muito que doido, né? Mas massa. Não, mas assim que isso se funciona. chama interação, né? Porque nós também somos natureza, né? Não é, Somos. nós não estamos na natureza, somos natureza. Né? É, O grande exatamente. problema é que perdemos essa visão holística, né, das coisas. E por É. isso estamos mediocrizados aí, só segurando o tchan o tempo todo. Nos sentimos os demiurgos, né? Como se a gente estivesse assim manipulando essa. Exatamente. A noção de meio ambiente é essa. A gente está ali também imerso, né? Nessa natureza. Né? Pois é. Bom, aqui, ó, já que estamos falando de imersidão, mulher ao espelho. Hoje, Eita. que seja esta ou aquela, pouco me importa. Quero apenas parecer bela, pois, seja qual for, estou morta. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena. Só não pude ser como quis. Que mal faz esta cor fingida do meu cabelo e do meu rosto? Se tudo é tinta, o mundo, a vida, o contentamento, o desgosto. Por fora, serei como queira, a moda que me vai matando, que me leva em pele e caveira, ao nada, não me importa quando. Mas quem viu tão dilacerados olhos, braços e sonhos seus, e morreu pelos seus pecados, falará com Deus. Falará, coberta de luzes,
do alto penteado ao rubro artelho, porque uns expiram sobre as cruzes, outros buscando-se no espelho. Cecília É Meirelles. tu, eu, né? Cecília De quem? Meirelles. É, Cecília, fantástico. maravilhosa. 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 É, E é uma mulher falando de é, mulher, né? Eu não tenho é, essa. é. Nem, acho que Chico Buarque não faria isso aqui. Que ele fala de mulher com propriedade. Muita propriedade, mas isso aí é o seguinte: aqui não é É. só a questão, eu acho que é muito O profundo, né? lugar de Por exemplo, fala, o lugar de fala, como diz Jamila, né? É. essa história de lugar de fala, meu Deus do céu, é Ah, terrível, eu né? também discuto isso. Viu? É terrível. Porque Ela mesmo quando depois ela tenta desconstruir. é porque é o seguinte, veja só, eu estava conversando hoje com Simone sobre isso. Por exemplo, o feminismo que eu li na minha época, década de 70, era Rosemary Muraro, né? Era Emma Goldman, era Simone de Beauvoir, né? Era, como se diz, Rosa Luxemburgo. Então, Leila era Diniz, Leila Diniz, porque era tanto essa coisa do, como é que se chama? Não era só comportamental, era o corpo político, o corpo comportamento, né? O corpo atitude. É diferente dessa de hoje que eu vejo assim, é uma coisa assim, é um tribunal de exceção, né? Por exemplo, lugar de fala. Quando você tem lugar de fala, alguém não tem mais lugar de fala. Você está negando o lugar de fala de alguém. Eu acho isso assim, isso eu não sei se é uma vingança histórica ou histérica, não sei qual é. Mas assim, eu vejo por aí. Então eu prefiro ir como eu estava falando, na percepção mesmo da Simone de Beauvoir, da Emma Goldman, né, que é a questão mesmo do espaço da democracia, dos corpos, dos gêneros, de uma forma igual, sem essa de mais nem menos. Ninguém é mais, ninguém é menos. Né? Mas isso é um debate tão poderoso. é. Quem sou eu? E eu não tenho lugar de fala sobre isso. Ainda tem isso. Né? Eu queria que você falasse agora de mar, moléculas de água, moléculas de óleo e moléculas de vida, no Museu Murilo La Greca. Foi justamente a última, né? Que foi no Uhum. Museu Murilo La Greca, porque quando eu fiz aquela exposição do Mar, Memórias e Metáforas no CAC, os alunos do colégio de aplicação, alunos de outras escolas que visitavam, eu sempre ia uma vez por semana e fazia um trabalho com arte educadores, que eu acho fantástica a atividade do arte educador. Eu tenho o maior respeito por arte educador. Ele está formando o fruidor da arte, porque até a nossa Constituição já protege, né, o fruir das artes. Isso é posto. Veja como essa Constituição é cidadã. Como ela trouxe para o centro da Constituição, ela já está reescrita, tem mais de 100 emendas, ela foi dilacerada, né, por vários presidentes por aí afora, mas assim mesmo ela tem lá esse fruir das artes. Aí os arte educadores fizeram. Eita, caiu. Célia, daqui a pouco eu vou colocar, viu, sobre essa história aí, esse bafão aí, que ela se tornou amante de Trotsky, que é Frida, que foi para o México fugido do Estado, isso mesmo. E foi assassinado lá a mando dele. Essa coisa, né? O identitarismo é terrível, mas tem fazer o quê, né? Ai, ai. Vou ler uma poesia enquanto ela. Eita, vou ler um poema aí para a rapaziada que está querendo. Enquanto ela não chega, vou ler o discurso do filho da puta. O pequeno filho da puta é sempre um pequeno filho da puta.
Mas não há filho da puta, por pequeno que seja, que não tenha a sua própria grandeza, diz o pequeno filho da puta. No entanto, há filhos da puta que nascem grandes e filhos da puta que nascem pequenos. Diz o pequeno filho da puta, de resto, os filhos da puta não se medem aos palmos. Diz ainda o pequeno filho da puta. O pequeno filho da puta tem uma pequena visão das coisas e mostra em tudo quanto faz e diz que é mesmo o pequeno filho da puta. No entanto, o pequeno filho da puta tem orgulho em ser o pequeno filho da puta. Todos os grandes filhos da puta são reproduções em ponto grande do pequeno filho da puta. Diz o pequeno filho da puta dentro do pequeno filho da puta. Então, em ideia, todos os grandes filhos da puta. Peraí, se ela está entrando aqui, vou colocar ela. Caiu aqui a rede, não sei o que foi. É isso mesmo. Sim, aí, em ideia, todos os grandes filhos da puta, diz o pequeno filho da puta. Tudo que é mal para o pequeno é mal para o grande filho da puta, diz o pequeno filho da puta. O pequeno filho da puta foi concebido pelo pequeno Senhor, a sua imagem e semelhança. Diz o pequeno filho da puta e o pequeno filho da puta que dá ao grande tudo aquilo de que ele precisa para ser o grande filho da puta, diz o pequeno filho da puta. De resto, o pequeno filho da puta vê com bons olhos o engrandecimento do grande filho da puta. O pequeno filho da puta, o pequeno senhor, sujeito, serviçal, simples, sobejo, ou seja, o pequeno filho da puta. O grande filho da puta também, em certos casos, começa por ser um pequeno filho da puta. E não há filho da puta, por pequeno que seja, que não possa vir a ser um grande filho da puta, diz o grande filho da puta. No entanto, há filhos da puta que já nascem grandes e filhos da puta que nascem pequenos, diz o grande filho da puta. De resto, os filhos da puta não se medem aos palmos. Diz ainda o grande filho da puta tem uma grande visão das coisas e mostra tudo quanto faz e diz que é mesmo o grande filho da puta. Por isso, o grande filho da puta tem orgulho em ser o grande filho da puta. Todos os pequenos filhos da puta são reproduções em ponto pequeno do grande filho da puta. Diz o grande filho da puta, dentro do grande filho da puta estão em ideia todos os pequenos filhos da puta, diz o grande filho da puta. Tudo que é bom para o grande não pode deixar de ser igualmente bom para os pequenos filhos da puta, diz o grande filho da puta. O grande filho da puta foi concebido pelo grande amor, a sua imagem e semelhança, diz o grande filho da puta. E o grande filho da puta que dá é o grande filho da puta que dá ao pequeno tudo aquilo de que ele precisa para ser o pequeno filho da puta, diz o grande filho da puta. De resto, o grande filho da puta vê com bons olhos a multiplicação do pequeno filho da puta. O grande filho da puta, o grande senhor, santo e senha, símbolo supremo, ou seja, o grande filho da puta. Isso é de Alberto Pimenta, um poeta uruguaio. Naquela linha do Benedetti. É porque É tem muito bom, né? É porque a gente está lidando com tanto filho da puta, né? Com tanta filho da putice, que tem que fugir um pouco também, né? E agora voltamos ao nosso mar. Ai, meu Deus. É isso, Virgínia. Cadê? Minha alma imortal. Menina, muita coisa, viu? Puxa vida. Cadê as perguntas aqui? Eu queria agora que você falasse, né? Sim. Aí, essa foi a última. Você estava falando dessa última, né? Do mar, moléculas de água, moléculas de óleo e moléculas de vida no Museu Murilo La Greca. Quando caiu, não foi a. Foi quando. Pronto. Foi. Aí, quando os arte educadores, eu comprei, eu estava falando, eu comprei metros e metros de cetim preto para a gente simular o óleo por cima dos quadros. Aí as crianças das escolas começavam a andar por dentro da galeria com aqueles o óleo, tal, tal, tal. Aí eu fui vendo, sabe? Aí quando terminou a exposição, eu comecei a pintar muita coisa com preto. Aí tem uma série de trabalhos assim dessa exposição que o fundo era mais preto do que tudo, porque era como se o óleo tivesse por cima daqueles plânctons, daquelas bolhas, daqueles seres invisíveis, né, matando. E aconteceu que matou realmente a flora e a fauna no nosso litoral.
né? Que ninguém sabe até hoje. E se realmente são tanques, tonéis que estão aí desde a Segunda Guerra Mundial, que estouraram, tem uma hipótese. Ainda não se tem assim, uma resposta definitiva sobre esse óleo que foi derramado, esse derramamento de óleo que aconteceu no oceano e na costa brasileira. Certo. Agora veja só, Virgínia, há também uma outra história, né? Existem aí mais de 80 testes nucleares, né, com bomba atômica nos oceanos, né? E isso aí É, também traz uma devastação terrível, né? E que é, transmuta tudo, né? Transmuta é. tudo. Inclusive o peixe que a gente acha que a gente come, que é isso, é aquilo, O tá tudo peixinho, mudado, né? Tá tudo. é, Então, assim, muita radioatividade, tanta coisa. Então, assim, a é. gente está mexendo com a natureza de uma forma muito perigosa e que Irresponsável, né? a vítima vai ser a gente mesmo É, de tudo isso. é, A natureza se refaz, a gente não. Eu acho difícil. é. Mas, assim, Eu acho que a eu gente queria. também, viu? A Eu gente acho que se a gente refaz. também. Morreu hoje, né? Você soube do, do senhor lá no Japão que sobreviveu 103 anos, né? A 103 guerra. anos. 103 A anos. bomba atômica. Quer dizer, Fantástico. A bomba atômica. não deixa de ser um renascimento também, o exemplo É, dele, né? é, E ele questionou até hoje, né? Até o dia da morte. Então, assim, um posicionamento mesmo, não tem que esquecer nada. Não tem que esquecer. Aquilo ali foi, né, de uma hediondez terrível. Né? Mas é, é assim, e todo mundo é cristão, e todo mundo é legal, e todo mundo não é isso? Todo é. mundo é bom e a lua falta um pedaço, né? Já dizia a minha velha mãe. Bom, Virginia, você queria falar sobre um grupo aí? Fale, por favor. Pois é. Eu queria falar do grupo Guilda, né? Que é um grupo de artistas que está se reunindo, está querendo estudar, compreender, juntar as linguagens. Eu vou aqui abrir aqui esse grupo aqui no meu celular, que eu vou dizer os nomes de todos eles, que são pessoas incríveis, artistas consagrados, artistas menos consagrados. Então, a gente quer pensar junto, né? Um lugar de múltiplas linguagens. Eu pedi para cada um falar um pouco disso. Pessoas que têm técnicas e reflexões sobre o fazer artístico. Então, a gente traz essa maturidade, são pessoas maduras, né? E essa disponibilidade. E a gente vai ajustando o ritmo possível do momento. É um grupo inspirador, sabe? É um grupo que a gente admira o trabalho do outro, né? É um grupo que mobiliza Moza Santos, Moza Guerra, pessoas que moram aqui, pessoas que não moram aqui. Eu já falei alguns nomes antes, deixa eu abrir de novo aqui. Eu sou um pouquinho analfabete, sabe? Abrir. É, pessoas juntas. Vou dizer o nome de todo mundo agora. Breno Melo, Ciane Pacheco, Maria do Carmo Nino, Moza Santos, Sebastião Pedrosa, Betina Guedes, Fernando Duarte, Laís, Tassiana Coimbra, Wilson Freire, James Duarte. E essa junção, né? Maria do Carmo disse assim, que o que é mais interessante na experiência como grupo é a nossa possibilidade de expansão de ideias de cada um de nós, de acolhimento, acolhendo a diferença de cada um. É um exercício necessário aos questionamentos pessoais de cada um. Então, esse grupo proporciona um fortalecimento também e um sistema de apoio de projetos que podem surgir, se proliferar, projetos pessoais, projetos coletivos, com toda a comunidade. Então, é interessante a gente pensar, não é, que participar de um grupo desse é muito bom para todo mundo, para o grupo todo, né? Enquanto essa solidariedade. Vai sair alguma coisa, né? Mas a gente está ainda se reunindo, amadurecendo, porque a gente também não quer essa espetacularização, não, sabe? É um grupo que está querendo refletir, se reunir. Tranquilo. Inclusive, eu não vou esquecer de enviar os 15 poemas para você amanhã, porque, pô,
Imagina. Sim, senhor. Sim, Ah, senhor. para mim Mande é que eu uma já levo com honra. o grupo. Eu É, levo para ler com o grupo, para discutir com o grupo. Que a gente está fazendo isso, estudando, lendo, conversando, trocando ideias. Fizemos já alguns projetos. Fizemos um projeto com a gêmea, né, com Ciane Pacheco, com Moza Santos e com Bruno Melo, Breno Melo, que é Sertão Mar. Né? Não sei se a gente te falou, acho que a gente te falou isso. Que a gente acredita verdadeiramente que o mar já foi sertão. E que lá no Vale do Catimbau, lá na Serra da Capivara, já foi mar, porque tem areia de mar, existe lá um tipo de ser que só existe no mar. Então, é, há 2.000, há 25 mil anos, há 30 mil anos, sei lá quanto tempo, o sertão já foi mar, e o mar, de alguma forma, já foi sertão. E essa reversibilidade, essa troca, né? E também culturalmente. O sertanejo ele tem alguma coisa do praeiro, né? E o praeiro do sertanejo. Então, nós temos um projeto em andamento e quem sabe um dia sai esse sertão mar, né? Que a gente usa assim, ser tão mar, juntando, faz sertão mar, e também o mar precisa ser tão mar, e assim a gente vai discutindo no Guilda, um coletivo de arte. certo. Bom, é o seguinte, aquelas perguntas do roteiro já cessaram. É, 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 alguém aí quer perguntar? Ó, Célia, ela falou assim, ó, o bafão é que ela se tornou amante de Trotsky, de Frida, né? Frida, a história lá de Frida, que ela se tornou amante de Eu Trotsky porque sei ela que Trotsky era o amante dela, eu sei disso. Eu sei que ele era o amante dela, com certeza que eu sei. Mas só que a casa dele não era tão interessante. Quer dizer, eu não sei. Eu tenho que voltar ao México para verificar. Eu sexta-feira vou ao México, remotamente, né? Uma troca acadêmica, mas eu nem fui. certo. O engraçado de tudo isso é que é o seguinte, né? É porque, veja só, com toda a sua filosofia política, com tudo aquilo, o Trotsky é um homem, né, um dos grandes nomes da Rússia, mas ele é russo. O México é outra história. O México é outro país, é outra vivência. O México como é que se chama? É azteca, é zapoteca, né? Então é muito mais, é outra história. Mato Não Grosso dá do para Sul, comparar. É sol. A Rússia é neve, never, né? Então, assim, não é que eu sou contra, anti, não. Amo a Rússia, tanto que os poetas russos, para mim, são modelos, sabe? Porque não entraram na modinha, né? Não A entraram. pintura A pintura russa que foi escondida pela ditadura, é maravilhosa a pintura russa pelos impérios, né? Pelos imperadores. E, Foi proibida. e pelo próprio Ocidente, né? Que busca sempre colocar a Rússia como um país, né? Que a Rússia é metade do planeta Terra e que é autossuficiente e que tem uma É, cultura fuderosa. é. Poderosa, assim como a China também. Então fica difícil, não dá para a gente ficar territorializando a cultura. Né? Cultura é universal. Né? Ninguém faz um quadro para somente os brasileiros verem, somente os chineses verem, ou os mexicanos. Não é por aí. Né? Ninguém escreve uma poesia somente para alguém ler. Não, é um legado humano. Né? A obra de arte, eu acredito que seja isso. É por aí. Bom, eu queria saber de você, como você agora vê assim esse cenário, né, da arte no Brasil, assim, nesse momento. Como tu vê assim? Não, tanto pode ser na pintura, que É. é a sua área, né, artes plásticas. Da área da arte de uma maneira geral. Aquilo que você se inquieta, que você fica indignado, eu vejo pouca discussão, eu vejo pouco diálogo, eu vejo pouca reflexão. É como se a arte quisesse seguir o caminho dos TikTok, daqui a pouco vai ter influencer, vai ter coach, vai ter não sei o quê de artista. Imagine. Quer dizer, é como se a gente tivesse, né?
a inteligência artificial está produzindo arte, né? Eu fico assim muito perplexa com. Eu acho que a gente precisa reinventar a arte de alguma forma, ou fazer o mesmo de outras maneiras, sei lá, eu não sei, porque também tem gente que diz assim, pintura não é mais arte, ou a poesia não é mais arte. Então, as novas linguagens elas têm que fazer como, entendeu? Veja Eu só, vejo pouca discussão, pouco diálogo, pouca troca, pouca conversa. A gente tem dialogado muito pouco sobre isso. veja só, o que eu vejo, Não acha, não? sinceramente, acho sim e concordo plenamente e ainda vou mais fundo. O grande problema, sabe o que é? Que a gente fica o tempo todo nessa cultura da brodagem, do é meu amigo, Brodagem. sabe? É isso, é aquilo, essa brodagem e essa mediocrização. A gente tem que ser agradável, a gente tem que ser isso. Entendeu como é que é? E eu acho que o papel do artista é questionar, é contestar, sabe? Picasso foi Picasso porque ele questionava mesmo da lida ou da forma dele, e os outros em outras linguagens. Então a gente fica aqui o tempo todo é o seguinte: aqui alguém fica com raiva de você porque você não vota no candidato dele. Entendeu como é que é? Eu estou sendo cancelado desde 2016, entendeu? Porque questiono sim certas figurinhas que estão aí aparecendo, posando de herói, sabe? Mas de repente está por trás aí naquele papel do Estelita, entendeu como é que é? Entendesse como é que é? Tem muita Eu sei entregação. como é. Então, todo mundo fala do sigilo de 100 anos do Bolsonaro. Mas e o sigilo do Caio José Estelita? Que ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Por quê? Entendeu? E aí? São dois pesos, duas medidas. E isso é que é a mediocrização. Eu, quando falo não só da arte, da sociedade, a gente não pode mais ter ponto de vista. Pô, eu gosto de tu, mas não sou obrigado a concordar com tudo que tu pensas. Não é verdade? Isso não quer dizer que eu não gosto É, de tu. Não é? Isso não significa. é, Agora, então, é, isso é que é a mediocrização, sabe? Que é a burrice artificial. Sabe? Tem a inteligência e tem essa burrice. E o que está rolando aqui é. Pernambuco aqui, você vê os festivais, as coisas, os artistas, cadê os poetas, cadê os grandes músicos, cadê os grandes pintores, entendeu? Abelardo da Hora, a Paraíba foi que acolheu o cara lá, né, o museu dele, porque Pernambuco não acolheu. E esse debate fica todo mundo calado. Todo mundo Já calado. teve a coleção de Chalita que foi para Alagoas também, né? Entendeu como é que É, é? E aí é, eu vejo todo mundo calado. Por quê? Porque é amigo do vereador, é amigo do deputado, é amigo do prefeito, é amigo do. E é essa coisa, poxa, a gente tem que parar com isso. Que é isso que mediocriza. Entendeu? E muita gente não me engole. Sabe? Essa história aí hoje, essa espetacularização da morte de Miró, por exemplo. Pô, Miró tinha problema com álcool. Foi internado numa clínica com 62 anos, né? E morreu com o quê? Câncer de próstata. Quer dizer, um homem de 62 anos não tem próstata? Que porra de clínica é essa? Entendeu como é que é? Que atenção foi essa? Entendeu como é que é? Aí depois é Pix para isso, Pix para aquilo, Pix para aquilo outro. Pô, o cara era um artista, ele não era um mendigo. Entendeu como é que é? é. E tudo gente que ganhou e ganha dinheiro às custas da obra de Miró. Então, que estão por trás desses pics, dessas coisas. E eles estão irritados comigo, porque eu questionei isso. Chamei eles de miseráveis, chamei mesmo. Entendeu? Sinto muito, não sou agradável. Não, quem tem que ser agradável é o garçom, não é? É. Caramba. Então é Postar, isso. poeta, rebelde. Não é, É, não é isso, eu é. acho que é isso. Puxa, por que eu gosto da Virgínia Leal? Por que eu gosto de você, da Ciane? É esse questionamento que a gente faz. Entendeu? E a arte é isso, não é essa coisa de ficar, sabe, um se escorando do Passando. outro, que você é genial, que você é gênio, pá. Cada gênio que busque a sua garrafa. Entendeu como é que é? Não é isso? E vamos beber juntos. Vamos lá. Não é isso? Então, é o Essa é seguinte, boa, pronto. não é? Cada gente que busque sua garrafa. E muita gente não me atura.
Nesse grupo aí que você falou, tem umas 3 pessoas aí que são céticos comigo. Por quê? Porque eu questionei, entendeu? A amizade vai até a página 3. Depois disso, porque eu não concordo, não aceito ser manipulado, não aceito ser manipulado. Eu não sou mamulengo, sou um artista. E não trato nenhum artista como um mamulengo. Então, eu acho que a gente tem que pensar e dispensar. Sabe? Não, a gente não tem só que pensar, a gente tem também que dispensar. Não é? É, Porque quem pensa logo é, dispensa, né? é. Bom, eu queria. Não existe. Pois é. Eu queria que você É. falasse um pouco aí da tua agenda aí para aí, o que é que você está pensando em fazer aí enquanto artista, realização mesmo artística? Pois é, eu pretendo, né, saber primeiro. Será que eu chego a gente discutindo, a gente chega a entender o papel da arte nesse mundo de hoje, né? Porque eu acho que por exemplo, durante a pandemia, Valmir, eu não sei se você viu assim, eu acho que a arte foi o que salvou muita gente, né? As pessoas indo para as varandas na Itália tocar, cantar, o que se pintou, o que se escreveu durante a pandemia foi assim impressionante. Eu imagino que a arte ela tem esse condão, né, de fazer com que a gente reflita. Isso que você está dizendo aí. Porque você tem que ser rebelde, você tem que ser. Você tem que desconstruir também com a arte. Agora, é, não vejo essa questão de o suporte ser digamos assim, a mágica. Não. Várias linguagens, vários suportes. Também não tem acho que a pintura cibernética, a pintura digital, ela vai existir, ela existe, ela é uma realidade, né? E aí, daqui a pouco, o chat GPT, que escreve, vai escrever também. Ele já está escrevendo uma série de dissertações, de monografias nas universidades, esse chat, essa da inteligência artificial. Mas não sei se vai escrever poesia, né? Porque eu penso que o que tem mais de humano no humano, para mim, é a arte, seja em que linguagem for. Você vê o seguinte, a engenharia está super avançada, mas até agora ninguém fez uma pirâmide, feito os egípcios fizeram. Entendeu como é que é? Então, é assim, veja bem, uma coisa é tecnologia. Eu trato como o seguinte, o computador é um liquidificador, cara. A gente coloca a banana e toma a vitamina. Somente isso. Entendeu? É uma ferramenta. É uma Eu ferramenta. também não Não tenho veja. encantamento nenhum, eu sou muito mais analógica. Não, isso aí, eu visitasse uma necrópole ali, nas imediações de Roma, eu acho assim, fantástico, sabe? Você vê aquela arte está lá ainda, do cara fazer o lugar que ele ia ficar quando morresse. As pirâmides do Egito, as pirâmides do México, as culturas Teotihuacan, México, eu acho assim, Inca. são construções humanas. Pompeia, né? Cada vez que se escava mais ali, se descobre mais coisa por ali. Né? Eu acho assim, é isso que a gente precisa fazer, descobrir o que é o nosso, o que é a essência desse humano, entende? É O por meu aí. projeto é pintar muito, é estudar muito, é conversar muito, ouvir poesia, pegar esse teu livro, pintar o livro ou não, não sei. E assim a gente é o ócio. Eu acho que o meu projeto de vida agora é exatamente usufruir do ócio. Né? E esse ócio é necessário para poder você fazer alguma coisa. Você precisa dar um branco, assim, dar um vazio, né? E conseguir ver coisas que no dia a dia, nessa roda viva, a gente não consegue ver. Né? Massa. Olha, tem aqui o pessoal falando. Vinícius, boa noite, abraço. Artes embelezam a alma e iluminam a vida. Amo ver quadros e obras de arte, esculturas. Abraço. Os autores estão no plano espiritual tentando reescrever as histórias. Diz Célia. É o outro dia. Eu tenho uma gravura da união e criação do povo. Peraí. Do povo baiano. Gostaria de ver retratada em uma obra de arte figurada. Seria muito lindo. Abraço. Tolstói diz que Ela tem o roubo quê? uma gravura, né, da união e Ah, criação do povo baiano. Ela gostaria de ver isso eita, que. retratado em uma obra de arte figurada. Seria muito linda.
Vinícius, né? A série de Tolstói diz que errou muito ao final de Ana Karenina, ao fazê-la se suicidar no final e reescreve o romance. Massa. Aí ela diz: Recife agora só quer saber dos bonecos gigantes. Eu digo: olha, gigante tem pouco, agora boneco tem demais. Adoro o carnaval. Ai, ô, Virginia, é isso aí, cara. Sabe, esse é o papel da arte. Sabe, a gente tem que mesmo que se rebelar. Poxa vida, vem cá. E agora, mamãe passou açúcar em mim? Qual é que é? Qual é a tua, cara? é, Não é? Qual é? Não é? Sai da é, lama, jacaré. Então é isso é. aí. Virginia, me ajuda, pinta para mim, por favor. Vinícius está dizendo. Ó, peguei de uma revista muito linda. Está pedindo para você Quem pintar é? essa gravura aí. Vinícius. Que Vinícius? Vinícius, diz aí de onde tu és, Vinícius. É que eu não, o computador está com problema aqui no teclado e não posso digitar nada. Sou um homem analógico, virtualmente. Pois é isso. E outra coisa também que gostaria que você falasse assim, o que foi que você achou do programa aí? Está gostando? Eu gostei, eu nunca tinha sido entrevistada assim como artista, estou me sentindo tão importante que você nem imagina. Eu acho que eu vou sair daqui pensando que vai ter gente aqui na porta de casa esperando para pedir autógrafo. Eita, que lindo! Eita, Você é gostei maravilhoso. do seu jeito espontâneo, do seu jeito como você não é? Pouco formal, mas assim, ao mesmo tempo, muito organizado. Você trouxe a cada intervalo um poema seu, um poema de outrem. Cecília Meirelles maravilhosa com esse mar, que, como ela percebeu, né? E eu gostei muito, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada. Eu me sinto assim, bem pequenininha como artista, sabe? Mas, assim, o programa é grande, o programa é bom. Eu acho que trazer pessoas aqui para conversar sobre arte, encantos culturais, né, que é o nome do programa, né? Eu acho Hum. que Pernambuco é um celeiro do tamanho do mundo. Eu acho assim, em termos de Brasil, é um grande celeiro de arte, sabe? O Nordeste, de uma maneira geral, e o nosso Pernambuco mais ainda, né? E a gente precisa realmente. Agora, é como já disseram, né, no passado, que pernambucano, quando. Já sabe a história dos pernambucanos viajando no avião, Não, com não. a lata, uma lata daquelas de querosene bem grande, cheia de caranguejo dentro e os caranguejos ali se engolindo. E a lata aberta, né? Aí a Ah, aeromoça disse: senhor, a gente vai ter que fechar essa lata, porque senão esses caranguejos podem sair e começar a incomodar as pessoas aqui dentro do avião. Aí disse: não se preocupe, não, se preocupe, não, é tudo pernambucano. Quando um for subindo, o outro puxa. Quando não for subindo, o outro puxa. A lata cheia de caranguejo. aí é por Só aí, que. entendeu? Então, veja só, Hã? quando você faz uma crítica, as pessoas acham que você está magoado. Veja só o nível de, Não, entendeu? Inteligência nem emocional sabe? é. Sabe, é muito ruim, cara, esse tipo de coisa. Você fazer uma crítica, cara, você está magoado. Não, eu não sou ressentido, cara. Você nem sabe, eu sou superista, super-homem. É, Ah, super bacana. Entendeu? é. Agora, poxa, eu não sou também burro, cara. Então eu tenho que questionar certas coisas. E aí o cara diz que eu estou magoado. Diga aí. Aí eu fico olhando assim, É, sabe, grandes nomes, grandes é, figuras estudadas, entendeu como é que é? Não vou citar nome para não ser antiético, mas assim, dizer que eu estou magoado porque questionei fulano e cicrano, entendeu? Então, não tenho que esquecer e pronto. E é isso aí. É outro, mais 100 anos de sigilo para o Estelita, para as sacanagens que os políticos fazem, e a gente tem que aceitar, né? Agora, daqui até outubro, todo mundo vai puxar saco da gente, encher o saco para a gente votar em alguém. Não é? E depois disso, a gente que se dane futebol clube. Isso não é questionável? É sim. é. Não é? Mas ninguém pensa, ninguém discute sobre isso, porque não vale a pena. Né? Então tem que ser agradável, feito o garçom. Né? O garçom tu tem que ser porque ele recebe os 10%. É melhor o garçom do que o pastor. Né? Mas assim, pelo menos está fazendo algo útil. Mas assim, então é isso, menina. Eu agradeço muito a tua Muito participação. obrigada, menina. Foi muito bom. Eu agradeço aqui a Vinícius, Verônica, Célia,
né? A tanta gente aí. Ismael, que apareceu aí, deu um toque, né? Cadê Ismael Rojas? Célia Melri. Célia está em todas. Célia. Eli, o quê? Hipólita. Que nome bonito, Hipólita, diferente. Elisaura, Verônica Fonseca. Faltou Regina Fazioli. Mariá, Tereza, Peri, Daniel. Muito obrigado a todos e todas. E a todos que estão aí no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube e no site da Rádio TV Repensar. Muito obrigado e até a próxima quarta. Eu quero dizer que esse programa vai ficar gravado, você pode compartilhar aí com suas amigas e amigos, tá? Muito obrigado, Virginia, um cheiro e até a gente aí se encontrar de novo para fazer uma comidinha para você. Faço questão. Beleza. Tá prometido. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado a todos e todas. Até a próxima. Bom, vou tirar do ar.